Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveita para comentar, dar um like, ativar o sininho, compartilhar para que essa mensagem ela possa chegar cada vez mais longe. Um prazer enorme poder estar nesse projeto Leia a Bíblia comigo hoje, no capítulo 18 de Jeremias. Diz o texto bíblico, a partir do verso 1, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Versos 1 e 6, nós temos aqui o relato, esse era Deus mandando Jeremias ir à casa do oleiro, que era o campo do oleiro, ele ficava ao sul de Jerusalém, ali no Vale de Inom. E esses versos nos mostram Deus fazendo uma declaração assertiva do seu poder em governar as nações, os seres humanos, que ele mesmo havia chamado à existência. Como diz Isaías no capítulo 45, verso 9, nesse diálogo aqui de Deus com Jeremias, e lá com Isaías, diz o texto lá: ai daquele que discute com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Por acaso o barro dirá ao que o formou: que fazes? Ou dirá a tua obra: não tem mãos? Então o verso 1 e o verso 6 tem esse diálogo, Deus mostrando para Jeremias a sua soberania. Versos 7 e 8 vai falar que a palavra arrepender-se, mas na verdade ela quer dizer voltar atrás, ela quer dizer desviar o furor. Verso 7, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei, vou voltar atrás ou desviar o meu furor do mal que pensava fazer-lhe. Versos 9, e no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Fica claro para nós aqui, Fica claro para nós que as bênçãos ou as maldições de Deus, elas não são arbitrárias, mas elas dependem da atenção e da obediência que nós dispensamos. Fica claro que o desejo de Deus era abençoar aquela nação. Fica claro que ele informa os seus planos. E fica claro, queridos, que ninguém é pego de surpresa.
né? E aí, a partir do verso 12, e um convite, fica claro que Deus está fazendo um convite na boca do profeta Jeremias ao arrependimento, à contrição, ao quebrantamento, né? Versos 12. Mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Essa era a resposta do povo para Deus, né? Verso 13, portanto, assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas, para fazerem da sua terra um espanto e objeto de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com o vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Então, toda a calamidade que Judá viveu, pela morte na espada, pela fome, pela a escravidão, né? Porque foram levados novamente foram levados cativos para a Babilônia. Tudo isso aconteceu com o povo por causa da dureza do coração, da desobediência do povo. Tudo se resume nesse texto aqui, nesse versículo, o versículo 15. Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas. O povo não estava preocupado com o juízo que viria sobre eles. A dureza do coração deles os impedia de ver a calamidade chegando. Eles não tinham, né? Não queriam voltar atrás, né? A preocupação deles era calar aquilo que o profeta Jeremias estava falando. E aí, no final, então, aí do verso 16, né, nós vemos que a atitude daquele povo para com as palavras de Jeremias, o aviso, o alerta, a chamada de atenção, o confronto que Jeremias estava fazendo, sendo a boca de Deus, era um manear de cabeça, era um assobio ridicularizando, né? Num gesto de zombaria. Deus estava usando Jeremias para alertá-los, mas eles tinham uma atitude de zombaria, né? Zombaria total e plena, né? A partir do verso 18 a 19, a gente vai ver Jeremias, então, orando a Deus, pedindo que Deus tratasse, lidasse, né, contra os inimigos que se levantavam contra ele, né? Verso 18. Então disseram, vinde e forjemos projetos contra Jeremias, porquanto não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde, firamo-lo com a língua e não atendamos a nenhuma das suas palavras. E diante dessa argumentação dos líderes, né, da nação, aí Jeremias então vem e ora ao Senhor.
Verso 19: Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Acaso pagar-se-á mal por bem? Pois abriram uma cova para minha alma. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para interceder pelo seu bem-estar, para desviar deles a tua indignação. Lá no capítulo 16, nós vimos que Jeremias orou a Deus intercedendo pelo povo. E agora, na sua oração, ele lembra a Deus que ele fez isso. Versos 21, portanto, entrega teus filhos à fome, ao poder da espada, sejam suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas, seus maridos sejam mortos de peste, seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas quando trouxerem bandos sobre eles de repente, porquanto abriram cova para prender-me e puseram armadilha aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não lhes perdoes a iniquidade, nem lhes apagues o pecado de diante da tua face, mas sejam derribados, diante de ti, age contra eles no tempo da tua ira, Essa era a ação, a atitude, a maneira como Jeremias enfrentava todo esse tempo que Deus usava para chamar o povo ao arrependimento, mas a resposta que ele tinha do povo era uma resposta de morte. O povo queria matá-lo, o povo queria calá-lo, o povo queria que ele parasse de existir, queria que ele parasse de falar que haveria tempo de calamidade sobre a terra. E aí a gente vê em vários momentos, Lá no capítulo 16, ele intercede pelo povo, pede para Deus ter compaixão, E aí a gente vê então o emocional do ser humano falando, O emocional do ser humano. E aqui ele vai então para Deus na oração e fala: ó Senhor, acaba mesmo com o povo, porque esse povo não quer nada, Não quer nada com nada, Então, uma atitude humana, uma atitude que a gente compreensível diante de tudo aquilo que ele estava vivendo, Então, queridos, o capítulo 18, ele revela para nós a soberania de Deus sobre a história humana. Deus faz conosco como no exemplo que ele disse ali, Deus faz como oleiro, Ele transforma a matéria-prima bruta numa obra-prima. Só que não é vaso, não é argila inanimada que Deus está falando aqui. Deus está falando com o ser humano, com a obra da sua criação, que ele criou tão perfeito que nos deu o direito da escolha, o direito de escolher. E aí eu tenho algumas coisas que eu quero pensar, algumas lições, não sei se lições ou pensamentos, raciocínio. Aqui, primeira coisa que me vem ao coração, que o texto me trouxe, que está lá no versículo 2, é preciso ter disposição para ouvir a Deus. Ter disposição implica em permitir que a sua palavra nos corrija e nos alinhe à sua vontade. O povo não ouvia Jeremias e não estava disposto a corrigir o seu caminho. Então, nós precisamos ter disposição para ouvir e para corrigir o nosso caminho. Segunda coisa, quando eu penso em soberania de Deus, eu penso em Romanos, no capítulo 9. O apóstolo Paulo, ele faz uma dissertação no capítulo 9 a respeito de soberania. Você pode ir lá e ler o capítulo, Nos dá essa argumentação de que nós não podemos discutir com o nosso Criador. Nós somos criados por Deus
e somos criados para um propósito único, que nós vamos encontrar o propósito. Você pode ir lá e ler Efésios no capítulo 1, verso 12, que diz que somos criados por Deus para o louvor da sua glória. E lá em Romanos, a gente vai encontrar o verso 28, que diz que o Senhor executará a sua palavra sobre a terra de maneira completa e decisiva. O povo de Judá viveu o verso de Romanos 9, 28. Deus executou a sua palavra de forma completa e decisiva. O que eu tiro para mim? Que nós não podemos fugir do propósito de Deus para as nossas vidas. Não dá para fugir do propósito de Deus para a nossa vida. Quando não ouvimos a sua voz, quando não atendemos, quando não nos arrependemos, quando não colocamos a nossa vida alinhada com a sua vontade, nós vamos sim passar por tempos difíceis. Foi assim com o povo de Judá e é assim conosco, tá? Terceira coisa que eu aprendo aqui é que coisa linda, queridos, que coisa linda, Deus sempre revela seus planos, né? Ali do verso 11, verso 12, verso 13, Deus sempre revela seus planos. Ninguém é pego de surpresa, ninguém fica desavisado. Toda a Bíblia Sagrada é uma revelação de Deus para nós. E a sua palavra, ela vai iluminar o nosso caminho, ela vai nos dar direção, como diz o Salmo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então ninguém fica desavisado. Deus, ele revela seus planos. E a quarta coisa que eu entendo aqui é que, queridos, olha, Paulo vai falar em capítulo 1 de Romanos, né, que ninguém vai ficar sem desculpa, não teremos desculpa, não teremos desculpa. A obra da criação revela um Deus criador, um Deus que tem um propósito. Então, nós não teremos desculpa para não termos escolhido obedecer a Deus. E escolher a Deus implica em aceitar Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, porque Jesus é a obra-prima da criação. Jesus é a obra-prima. Ele veio para nos redimir, para nos resgatar da morte. Queridos, Deus nos criou para a vida e não para a morte. Deus nos criou para vivermos e termos uma vida em abundância. Deus, o nosso Criador, ele nos criou para um propósito único, amar e servir o Senhor. Vamos orar. Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos, te adoramos nessa manhã. Obrigada, Senhor, por esta palavra, essa palavra que nos confronta a olharmos para o teu propósito, a olharmos para ti como nosso Criador, a olharmos para ti como nosso soberano, a olharmos para ti como aquele que tem a intenção viva e eficaz de nos resgatar, de nos reconciliar, Pai. Todo o texto lido dessa manhã deixa claro para nós que o Senhor tem essa intenção única de nos resgatar, de nos trazer para ti, Pai. Então, Senhor Deus, alinha nossa vontade, nosso pensamento, nosso coração ao teu propósito único. Que no dia de hoje nós possamos, Pai querido, te louvar e te adorar. Que no dia de hoje, Paizinho querido, nós possamos te elencar como prioridade na nossa vida, Pai.
Querido Deus, quero te pedir por essa pessoa que me ouve nessa manhã, que o Senhor possa estar, ó Deus, alcançando com a tua mão poderosa, com a tua misericórdia, com a tua graça, essa pessoa, Pai. Que o seu coração possa ser levado, Pai querido, à tua presença, Deus, de forma tremenda, de forma maravilhosa, Pai. Que ela possa compreender a tua soberania, que ela possa compreender que ela é obra das tuas mãos, criada à tua imagem e semelhança, que ela possa compreender, ó Deus querido, que ela foi criada para um propósito único, Pai, o louvor da tua glória. Paizinho querido, que neste lugar de criação também tem um lugar, Senhor, de ser filho amado do Senhor, ó Deus, filho por adoção, Pai. Então toma a vida dessa pessoa. Quero apresentar a Ti, Deus, suas lutas, suas dificuldades. Pai querido, se tiver enfermo, que o Senhor venha curar, ó Deus. Se tiver, ó Deus, em agonia, em angústia, em tristeza, que o Senhor venha dar consolo, que o Senhor venha dar refrigério. Pai, em nome de Jesus, trabalha no coração, na vida dessa pessoa que me ouve nesse dia, Pai. Vem trazer a existência na vida dela, Pai, o teu cuidado, a tua proteção, Pai. Vem trazer, ó Deus, com a leitura da tua palavra, Senhor Deus, a direção, Pai. Vem trazer, ó Deus, o caminhar com o Senhor, ó Deus, nesse lugar, Pai, onde as águas, ó Pai querido, elas são águas de refrigério, águas que vêm para nos lavar, nos purificar, nos santificar. Perdoa, Senhor Deus, os seus pecados e abençoa essa vida para que ela possa viver debaixo do guarda-chuva da tua soberania. Que lugar maravilhoso, Pai, este lugar de saber que tu és Deus Criador, soberano sobre todas as coisas. Que lugar maravilhoso esse de saber que tu, Senhor, nada escapa ao teu olhar, que todas as coisas, Pai, estão sujeitas a Ti, ó Pai, que Tu és aquele que cria, que sustenta e que governa todas as coisas segundo o Teu bom propósito, segundo o Teu querer, ó Pai, que Tu não estás, ó Deus querido, indiferente às mazelas, às tribulações, as angústias, as lutas de cada ser humano, mas de que nós, por meio de Jesus, podemos nos achegar a Ti, podemos abrir o nosso coração, meu Senhor, assim como fez Jeremias, que diante, Pai querido, das ameaças, diante, Senhor Deus, da perseguição, Jeremias vai ao Senhor, vai diante de Ti, abre o seu coração, expressa o seu coração e ora a Ti, Pai. E essa é uma bênção que está preparada para todos nós que cremos no Senhor, cremos na Tua palavra. Está, ó Deus querido, dispensada a nós. Então, Pai, muito obrigada por este cuidado que o Senhor tem conosco. Nos dê, Paizinho querido, um sábado abençoado, um dia abençoado pela Tua presença. Pai, que a Tua palavra lida, ela faça eco aos nossos corações no dia de hoje. Nós oramos assim, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Queridos, um dia abençoado e até amanhã, se Deus nos permitir.